redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para essa pergunta como armadilha. Perdão. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida do pecado. Bom dia, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo, né? Fiquei nervoso. Então, Henrique, obrigado pela leitura, meu irmão. Deus seja louvado na sua vida. Sobre a leitura que ele fez, né, o Evangelho de João, ele registra um episódio em que os escribas e os fariseus, eles trouxeram a mulher que foi apanhada em adultério e colocaram-na perante Jesus. Eles queriam, na verdade, testar Jesus, né, quanto ao fato de que a lei de Moisés, ela estabelecia que a punição para aquela mulher, pelo que ela tinha feito, deveria ser a pena de morte por apedrejamento. Acho que vem água para mim? Quanto tempo? Agora eu calmei. É muita responsabilidade, irmãos. Ainda mais sobre esse tema, né? Então, aí sabiamente, Jesus, ele mostrou para aqueles homens que eles eram desqualificados para serem juízes daquela mulher. Eles não estavam aptos. E aí foram saindo pouco a pouco aqueles homens, e quando não restou mais nenhum acusador contra aquela mulher, Jesus disse a ela que também não a acusaria, não a condenaria. Mas o detalhe é que Jesus era o único habilitado para julgar. E ele escolheu agir com misericórdia. Por fim, Jesus, ao absolvê-la, ele vira para ela e deixa uma exortação: vá e não peques mais. Outra fala semelhante a gente encontra em João 5,14, onde Jesus ele encontra no templo um ex-paralítico, no qual ele foi curado através de Jesus, lá no tanque de Betesda, e Jesus disse a ele: não peques mais. Vá e não peques mais. Esse é o nosso tema para hoje de manhã. Importante a gente lembrar, né, que o Ronaldo já tem trazido para nós, por vários domingos no Instituto, um assunto pertinente, né, falar sobre pecado. E a gente precisa falar sobre pecado na Igreja do Senhor, porque é o que nos afasta de Deus, então a gente precisa falar sobre isso. Aí vem o Jaime semana passada e fala mais para a gente sobre pecado, e ele sabiamente deixou uma segunda parte para uma outra oportunidade,
porque sabe que o assunto é delicado e tem que ser tratado com cuidado, com calma, né? E eu agora, sem combinar nada com ele, a não ser com o ministro de louvor, para que os cânticos fossem nesse sentido, eu venho falar com vocês também sobre pecado. É notável que o Senhor, Ele tem agido com misericórdia para conosco aqui no Olímpio de Melo. Incansavelmente Ele tem nos perdoado os pecados. E acredite, irmãos, ainda hoje Ele diz, vá e não peques mais. Nós somos pecadores. Mas a vontade do Senhor é que nós fôssemos como Jesus, sem pecado nenhum. Mas acontece que nós erramos e erramos de novo. Eu, juntamente com o Alexandre, estava estudando a Bíblia com um amigo meu, e a gente estava tratando sobre o reino, sobre aquela parte da estátua de Nabucodonosor. E a gente estudava assim às terças à noite, às vezes a gente ia até 11 horas, né, Alexandre? E aí eu fui para casa depois daquela noite, e eu não dormi direito. Aquilo ficou vagando na minha cabeça, aquelas figuras, a minha vida, como que eu tenho levado a minha vida. E aquela noite eu refleti bastante sobre isso. E lá pela manhã, no meu devocional diário, quando eu fui orar ao Senhor, eu falei, Pai, eu não quero ficar pecando. Eu quero fazer desse dia, Pai, um dia diferente. Eu quero dedicar esse dia ao Senhor, Pai. E esse dia eu quero conseguir não pecar contra o Senhor. Eu vou ofertar esse dia ao Senhor. E eu saí determinado, irmãos, naquele dia para o meu trabalho. Eu enfrentei as mesmas coisas que eu enfrento todo dia. Mas naquele dia eu estava determinado a não pecar contra Deus. E quando eu percebia o pecado, eu já tirava um louvor, eu já falava com Deus, e eu fui vivendo assim aquele dia. E eu cheguei no fim do dia, fiz uma análise e eu falei, que dia abençoado. Eu tenho certeza que Deus se alegrou daquele meu dia. E se eu decidir fazer isso mais vezes, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, o resto da minha vida, e milagrosamente, porque tem que ser um milagre mesmo, eu consiga não pecar mais, poderia eu dizer que não tenho pecado? Seria isso possível? O apóstolo João, ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E ele vai além, no versículo 10, ele diz que se afirmamos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas o mesmo apóstolo João, no desenrolar da sua carta, né, lá no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Deu um nó na sua cabeça agora? Na minha também. Na minha também. Ao pé da letra, é impossível para uma pessoa não pecar mais para o resto da vida. Algum dia, a pessoa ela vai cometer um erro e ela vai pecar. Então, por que Jesus falou para não pecar mais, se isso era impossível? O que Jesus quis dizer, então? Tanto para a mulher quanto para o homem, Jesus disse a mesma coisa. Mas Jesus não estava exigindo deles que eles nunca mais cometessem nenhum erro. Seria pesado demais.
Não foi Jesus que disse que o fardo dele é leve? Como ele iria exigir uma coisa tão difícil? Vá e não peques mais, não significa que você nunca mais vai pecar. Mas que a pessoa, ela precisa deixar a prática do pecado. Ela precisa se esforçar para não ser mais praticante do pecado. Acidentalmente, a pessoa pecaria. Acidentalmente. Então, irmãos, o pecado, ele precisa ter um caráter acidental em nossas vidas. Como se fosse um erro pontual e não uma prática constante. Algo que você faz todo dia. Alguns dizem pecado de estimação. Quando Jesus ele diz assim, vá, ele está dando uma nova oportunidade para o infrator dele refazer a sua vida com ações diferentes, com a vontade de acertar. Uma vida de vitória sobre o pecado. É isso que a Bíblia ensina para nós. Uma vida de vitória. Essa vitória, ela precisa ser o padrão, nosso padrão, o padrão de cristão. Não é uma vitória definitiva, porque, infelizmente, aqui ou ali, acontece alguma coisa e a gente peca. Como você sabe, alguns de vocês, eu trabalho de moto. De vez em quando acontece de o pneu da moto furar, né? Não acontece com muita frequência, graças a Deus, né? Mas se fosse estabelecer assim uma média de quanto tempo fura um pneu, talvez fure uma vez por ano, talvez, né? Esse ano já furou uma vez, né? Assim, então já deu, tá bom, já estou o resto do ano livre, né? Então assim, teve uma vez que eu furei os dois. Eu furei o da frente, daí a pouco o de trás. Eu falei, gente, quem tem moto sabe como é difícil, como é trabalhoso você ter que empurrar uma moto até achar um borracheiro. Tem uma vez que eu achei um borracheiro e não tinha luz. Ou seja, continua empurrando, né? Então, um pneu furado, ele não é legal. Nem em carro. Né? De alguma forma, de alguma maneira, ele acaba atrapalhando a nossa rotina. Mas se você for olhar assim numa visão macro, o que é um pneu furado em 365 dias? Nada. Não é nada. Agora, se um pneu passasse assim a furar a cada semana, então algo estaria errado. Talvez esteja na hora de trocar o pneu. Não entendi. Ou o piloto, né? É verdade. Trocar a moto. Coitada da moto, gente. É o pneu que fura a moto que paga o pato. Então, eu não estou dizendo que o pneu ele não vá furar. Não é isso, né? O problema é que ele está furando a cada 7 dias. Ele está atrapalhando a minha produtividade. Quem não é de Deus, ele vive na prática constante do pecado. Né? Ele não consegue vencer isso. Ele fala assim, eu vou parar com esse pecado. Ele não consegue, ele vai e volta, não consegue. Né? Mesmo ele tendo uma consciência de que ele está cometendo aquele pecado, ele não consegue abandonar. Então, assim, o pecado, a prática do pecado é o que caracteriza a vida dele. A gente conhece algumas pessoas pelo pecado que ela comete. Vocês vão entender isso mais para frente. Agora, com um cristão verdadeiro, isso precisa ser diferente. Isso nada pode atrapalhar a nossa produtividade para Deus. Nada. Eventualmente, a gente pode até cair num pecado, mas é como se fosse um pneu que fura a cada 12 meses. Não é que a gente possa pecar uma vez por ano, não é isso. Mas é que em intervalos bem espaçados pode acontecer de eu cair em alguma falta. O que significa vá e não peques mais? Há uma opinião por aí
de que essa exortação significaria que aquela mulher, ela não deveria mais se envolver com o pecado de adultério em específico. Que os outros pecados daquela mulher não estavam em pauta ali naquele momento. Mas o fato é que Jesus, ele não disse nada disso. Ele não disse, vai e não adulteres mais. Eu estou convencido de que Jesus, ele quer para nós é que nós não pequemos mais, nunca mais, nenhuma única vez, nenhum tipo de pecado, porque Jesus, ele quer o melhor para nós. Então, ele não quis dizer aquilo somente para aquela mulher ou para aquele homem que foi curado, né? Mas ele quer dizer isso para nós também. De que adiantaria Jesus virar para aquela mulher, para ela parar de cometer o adultério, mas aí ela começasse a roubar, por exemplo? Ela iria para o inferno do mesmo jeito. Sim, Jesus quer que paremos de pecar. Vejamos alguns exemplos listados lá em Gálatas capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você vive na prática dessas coisas? Eu não estou perguntando se algum dia, em algum momento, você cometeu algumas dessas coisas. Não é isso. A minha pergunta é se você é dominado por essas coisas. Porque se então a sua salvação está correndo muito risco. Porque está escrito ali no finalzinho que os praticantes não herdarão o reino de Deus. A declaração de Jesus, vá e não peques mais, é uma exortação para que a pessoa abandone a sua vida de pecado. Ninguém pode pertencer ao reino de Deus tendo o pecado como seu padrão de vida. Nós somos chamados para ter uma vida de vitória sobre o pecado. Todos nós temos desejos dentro de nós. Fomos criados assim. Mas os nossos desejos, ele é que nos atrai, ele é que nos seduz. E quando um mau desejo ele é colocado em ação, então nós cometemos pecado. Quando Jesus diz, vá e não peques mais, ele quer que digamos não ao pecado, impedindo que esse mau desejo ele seja concebido. É parar de deixar a tentação se tornar pecado. Você pode ser tentado, sim, mas você pode vencer a tentação. Você não precisa passar para o próximo nível. Você pode estancar aquela ferida naquele momento. Como? Através do poder da cruz. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você nasceu de novo? Então a sua carne já foi crucificada com Cristo. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele estava crucificando com ele a nossa natureza pecaminosa. Daí vem para nós o poder, para nós conseguirmos vencer as nossas paixões pecaminosas. Daí vem o poder. Então, a cruz de Cristo é que garante que nós sairemos vencedores, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Espera aí, Kleber, então você está querendo me dizer que é possível ir e não pecar mais? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se Jesus diz que um grupo de pessoas é escravo do pecado, então a gente entende que um outro não é. Né? Jesus mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Quem são esses libertos? Como que essas pessoas conseguem? Quando você tenta viver uma vida vencendo o pecado, rapidamente você vai descobrir que é muito mais fácil a gente falar do que fazer. Se por um dia eu consigo, mas nos outros todos, quantas vezes eu já falhei e continuo falhando. Apesar das nossas boas intenções com Deus, nós caímos e caímos de novo. Porque por nós mesmos, nós nunca conseguiremos. Mesmo que Jesus ele já removeu os nossos pecados lá no dia do nosso batismo, nós sabemos que depois daquele dia nós cometemos vários outros pecados. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer o trabalho em nossa vida, tirando esses pecados que nós estamos cometendo. Só assim nós seremos libertos. E aí nós andamos na luz. E se nós andamos na luz, o sangue de Jesus que derramou lá na cruz, ele vai nos purificando. E por que ele vai nos purificando? Porque nós estamos pecando. Não se limpa uma casa que está faxinada. Então ele está nos limpando. Nós não somos 100% sem pecado. Não que nós não queiramos, mas é porque realmente nós não podemos ser. Mas nós podemos ser totalmente dedicados a Deus. E esse desejo, essa dedicação, ela precisa estar presente em nossas vidas. Nós precisamos querer isso. Eu preciso querer ser igual a Jesus em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu falo. Mas, infelizmente, eu não sou. Eu não sou igual a Cristo. Será que eu já consegui viver um único dia da minha vida sem pecado? Será que é possível passar um único dia da minha vida sem entristecer o Espírito Santo? Ronaldo? Essa foi a pergunta hoje. Será que eu já fiquei um dia sem entristecer o Espírito Santo? Se eu levantar de manhã, focado em não pecar, eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações, eu dou graças a Deus pelo novo dia, eu trato bem a minha filha, eu trato bem a minha esposa, até os meus cachorros eu trato bem. Eu trato bem os meus vizinhos, os estranhos na rua. E aí eu vou passando aquele dia como Jesus passaria. Eu estou focado, lembre-se disso. E aí eu vou fazendo bem. Eu dou esmolas. Eu respeito a todos, respeito as leis de trânsito. Sou gentil com os pedestres. Não penso nem desejo nada de mal contra ninguém. E eu até falo de Jesus para alguém. E aí eu chego no fim do dia, trato bem a todos novamente, eu oro, eu agradeço a Deus por ter tido um dia abençoado, dia diferenciado. Poderia eu afirmar que não pequei contra Deus naquele dia? Pode ser que sim. Mas também pode ser que não. Porque a gente às vezes comete pecado que a gente nem percebe. Quão miseráveis nós somos. Porém, irmãos, mesmo que eu viva um dia inteiro sem pecar, eu não vivi 100% como Jesus naquele dia. Eu não cheguei nem perto. Eu nem cheguei nem perto à sua estatura, à sua moralidade, à sua pureza. E isso é triste, porque eu quero ser igual a Cristo. Quem quer ser igual a Cristo? Diz amém. Nós queremos ser iguais a Cristo, mas eu não consigo, eu sou muito limitado, então eu devo desistir, porque eu não consigo? Nunca serei como Jesus? Claro que não. Ser como Jesus é a nossa meta, independentemente das circunstâncias. Talvez eu nem chegue perto do que Jesus é,
lá no dia da minha morte, né? Porque a esperança é que no último dia da minha vida eu esteja parecendo muito mais com Jesus do que eu pareço hoje. Mas talvez eu não chegue nem perto. Mas há uma maneira da gente ir se aproximando desse alvo. E a maneira é vencendo a carne, vencendo as tentações dia a dia, mantendo uma vida no Espírito. E isso está ligado à crucificação de Jesus e à sua ressurreição dentre os mortos. E a falta de conhecimento a respeito desse caminho, dessa alternativa, é que tem feito com que os cristãos, muitos cristãos, não venham a experimentar uma vitória significativa sobre as suas paixões. Eles sabem que estão errando, reconhecem onde estão errando, reconhecem o seu pecado, tenta fortemente assim num dia anular os seus desejos, para no próximo dia novamente serem derrotados. Parece que eu estou falando de mim mesmo. Eu não sei se vocês estão pensando assim. Tento, no outro dia eu caio de novo. Enquanto nós não aprendermos o caminho do Espírito, nós não experimentaremos uma vitória significativa sobre a carne, sobre as paixões do nosso coração. A nossa vida ela vai continuar sendo caracterizado pelo peca, confessa, cai, levanta, e não é o padrão que a Bíblia apresenta. Não é mesmo. O padrão é de vitória, de consistência sobre o pecado. Eu preciso ser mais forte do que as minhas tentações. Não é perfeição, mas uma vida onde o pecado ele é acidental e não nos define. Eu não posso ser conhecido por ser fofoqueiro. Eu não posso ser conhecido por ser imoral, impuro, temperamental, uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que vive se embriagando, que vive falando mal dos outros. Eu não posso levar esses títulos. A Bíblia ela fala de uma transformação. Aquele que roubava, não roube mais, etc, etc. Fala de um novo andar. Aquilo que caracteriza uma vida sem Deus, ele é mortificado. Tá bom, mas como que o Espírito Santo ele pode me levar a vencer essa carne que há em mim? Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Já pararam para pensar no que significa isso? Andar no Espírito significa ser obediente ao Espírito. Se você é cristão, viva como cristão. Coloque isso em prática no seu dia a dia. Não seja um crente só no domingo, mas todos os dias. Mesmo que no percurso da sua vida, um pneu se fure. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O nosso padrão de vida deve ser mirando a Cristo. A gente fala muito, O que Jesus faria no meu lugar? Então, o nosso alvo é Cristo. E Cristo não pecou. Então, assim, esse padrão de perfeição, de Cristo, que a Bíblia nos coloca como alvo, está apontando, na verdade, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. E é justamente isso que Jesus queria daquela mulher e daquele homem, quando ele disse, vai, não peques mais. E é isso que ele quer para nós. Então, nós devemos buscar a maturidade ao máximo. Nós temos que nivelar por cima, Nós temos que ser o mais maduro possível, o mais íntegro possível, o melhor possível em todas as questões, exalando o bom perfume de Cristo. Então, quando Jesus diz, vai, não peques mais, ele está falando assim, olha, agora eu espero de vocês uma nova mentalidade, um novo coração.
Não seja tão facilmente seduzido. O pecado para você agora vai ser um acidente. Vai ser mais um caminho que você vai por ele. E essa é uma lição para todos nós. Porque todos somos pecadores. Como viver e andar no Espírito? Começa com arrependimento e confissão. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Renove o seu pensamento. Reconheça o seu pecado e decida abandoná-lo. Não se conforme com o seu pecado. Não entregue os pontos ao pecado. Fala abertamente com Deus sobre a sua dificuldade. E se preciso for, procure um irmão que vai te ajudar. Aquele que você mais confia, peça ajuda a ele que ele vai te ajudar. Segunda dica, use os meios e as armas que Deus te deu. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus está cuidando de nós. Ele está nos capacitando para que nós possamos vencer a tentação. Como que eu vou usando essas armas de Deus? Eu vou com leitura diária da palavra. Não deixa de ler a Bíblia, irmãos. Medita na palavra. Participe dos cultos. Comunhão com os irmãos. Confraternização com os irmãos. Por que não se alegrar com os irmãos? Nosso grupo, nós tivemos um caldo sexta-feira. Foi uma bênção. Foi uma maravilha. Tudo isso, de estar juntos, de estar em comunhão, de estar dedicado, vai fazendo com que o Espírito Santo ele vai fluindo no nosso meio. E aí ele vai nos fortificando contra esses desejos que não podem virar pecado. E aí, quando a gente está com os irmãos, a gente deixa de estar em lugares onde a gente fica mais vulnerável. Terceira dica, oração. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito mal usado às vezes, as pessoas aplicam errado, essa carne é fraca, com desculpa de pecar, mas não é por aí. Mas o detalhe é que, lá na oração do Pai Nosso, Jesus, ele ensinou que nós devemos pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação. Você tem se lembrado de pedir isso a Deus? Porque às vezes a gente não pede isso, mas a gente só vai lá para poder pedir perdão, para poder ser restaurado, porque já pecou. A gente pode se antecipar. A gente pode pedir no começo do dia: Senhor, me ajude a não cair em tentação nesse dia. Mas eu sei que muitos irmãos são muito dedicados na oração, mas há uma grande parte também que tem dificuldade para isso. É difícil, Como orar como Jesus orava, com aquela frequência, com aquela intensidade que Jesus orava, Passava a noite orando. Parece tão difícil, Por que é tão difícil? Porque a carne vai resistir. Você está alimentando o espírito e a carne está falando assim: olha, eu vou morrer. Eu vou morrer porque ele está alimentando o espírito. Então, é uma ação e reação. Então, quanto mais no espírito, menos na carne. Clame a Deus, peça ajuda e coloque em prática o viver no espírito. Está difícil. Mesmo assim está difícil, Kleber. O que eu vou fazer? Jejum. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Tem casta, tem ordem, tem natureza, tem tipo, tem coisa que só sai com jejum e oração. Quem disse isso?
Jesus tem casta que só sai com jejum e oração. Talvez você esteja andando numa vida de escravidão, obedecendo pacificamente aos seus desejos. Ou talvez você esteja resistindo, e travando uma verdadeira batalha para vencer o pecado, mas não consegue progredir. Consegue no dia, mas cai no outro. Então está na hora de jejuar. Jejue 1 dia, 2 dias, 3 dias se for preciso. Sabe por quê? Porque quando você jejua, você está em sintonia com Deus. Você está em sintonia com Jesus, com o Espírito Santo. E você não está só sem comer, você não está só passando fome, né? Nesse dia também você ora, nesse dia também você louva. E você está atento, e você está focado. Então, quando você está atento, dificilmente você vai ser enganado. Dificilmente você vai cair em ciladas. Se tem um dia que eu consigo não pecar contra Deus, esse dia é o dia que eu estou jejuando, porque eu estou focado em Deus. Então, talvez nesse dia, no fim do dia, você possa dizer: hoje eu não pequei contra Deus. E se alegrar com isso. Deus, Ele está disposto a nos perdoar, irmãos. Ele sabe das nossas boas intenções. E pelo poder do Espírito Santo, Ele vai conduzindo a gente de vitória em vitória, onde o pecado não nos define mais. É um acidente de percurso, é um imprevisto de um pneu que furou. Já estou quase terminando. 5ª dica é o foco. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha, eu estou há X dias sem cometer aquele pecado específico. Por que aquele pecado? Porque todos talvez seja impossível. Mas você pode focar em um até vencê-lo completamente. E aí eu vou partir para o próximo. Porque a nossa luta é até o fim da nossa passada aqui. Irmãos, o Jaime é testemunha, minha esposa, o Valdir, que não está aqui hoje, a Isabela, que eu venci o pecado da bebedeira. Não foi fácil. Eu achava bom, não achava ruim. Mas eu venci para a honra e glória do Senhor. E se eu venci esse pecado, eu posso vencer outro. E se eu conseguir, você também consegue. Eu não sou melhor que você em nada. Então tá, eu sou um homem puro agora, porque eu venci esse pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu tenho muitos outros pecados para vencer. E isso eu só consigo com a graça de Deus. Por isso, não tiro os olhos de Jesus. 6ª dica, domínio próprio. E isso aí é presente do Espírito Santo para todos vocês. É um fruto do Espírito Santo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Saiba controlar o seu corpo. Não se deixe dominar pelos seus desejos. Se você quiser, com a ajuda do Espírito Santo, você pode dominar o seu corpo. E você pode vencer todas as tentações. Todas. Então, irmãos, para fechar agora, uma vez que nós já não estamos mais debaixo da culpa do pecado por causa de Jesus, nós podemos também experimentar essa libertação do poder do pecado pela ação do Espírito Santo em nós. O Espírito ele vai nos capacitando, ele vai nos guiando a um modo de vida que agrada a Deus. Ele vai nos habilitando
e nós vamos ouvindo, e nós vamos obedecendo a exortação de Jesus: vai e não peques mais. Não porque nós já alcançamos a perfeição, mas porque o pecado não nos define mais. Até quando isso? Até aquele dia em que nós ficaremos definitivamente livres da presença do pecado, onde nós seremos transformados, nós receberemos um corpo glorioso por ocasião da volta do Senhor Jesus. O pecado, ele pode ser vencido, sim, não pela nossa força, mas pela graça de Deus, e Ele nos dá as armas para vencer. Então vença essa batalha em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora, vou fazer uma oração. Peço que todos fiquem de pé na presença do Senhor. Não esqueçam, nessa semana, de pedir a Deus que te ajude a vencer as tentações. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor entende que somos fracos e estende as mãos para nos acolher. Pai, nós não queremos mais pecar contra ti, Senhor, mas nós sozinhos nós não conseguimos. E nós agradecemos porque o Senhor já nos deu um escape, Pai. Nos dê sabedoria para usar esse escape, Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo, a fim de que nós não sejamos tão facilmente seduzidos, Pai. Usa-nos como instrumento de justiça, para a tua honra, para a tua glória, Pai. Que as pessoas possam ver em nós discípulos de Jesus, pessoas que temem a Deus, pessoas que te buscam incansavelmente, Pai. Nós não somos perfeitos, mas nós queremos ser como Jesus, Pai. Ensina-nos a andar nos seus caminhos. Tem misericórdia de nós, Pai. Dê-nos uma semana abençoada, junto com o Senhor, com o Espírito Santo, com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vão em paz.